com Fé, do pastor Wilson Oliveira. Wilson Oliveira, presidente da Assembleia de Deus Torre Forte. Amém? Vamos estar dando mais um início aqui em um bate-papo mais do que extraordinário com o amado pastor. Estou tendo a honra de conhecê-lo agora, mas eu creio que o Espírito Santo já nos apresentou há mais dias, quando eu soube, e foi marcado pelo irmão Carlos. É uma alegria ter o senhor aqui conosco, pastor Wilson. Sinta-se à vontade, sinta-se amado e abraçado pelo podcast Vem com Fé. Gostaria que nesse momento o senhor pudesse se apresentar para quem está aí nos ouvindo, para quem irá nos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Queridos telespectadores, a paz do Senhor a todos que nos assistem, aqueles que até mesmo após a gravação da live estarão nos assistindo, que Deus os abençoe. Nosso pastor, é um prazer conhecê-lo também, tá? É uma honra poder estar aqui fazendo parte deste projeto que eu creio que é apenas o começo de grandes coisas que Deus fará através desse podcast, e dizer que me sinto feliz e agradecido pelo convite, pela receptividade, e que Deus nos dê aí um bom bate-papo, em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Aqui, como nós temos por tema do nosso podcast Vem com Fé, nós sempre estamos falando aqui sobre testemunho de vida, aquilo que Deus tem feito, tem trabalhado na nossa vida, né? Aquilo, porque outrora, antes de Jesus, quem nós éramos, aonde nós nos encontrávamos, e a partir do momento que Jesus ele nos encontra, e aquele encontro é selado pelo Espírito Santo, há uma restauração de vida, uma renovação, e tudo isso vem por meio da fé. A fé em Cristo Jesus, a fé em conhecer o Senhor. Então, a pergunta é de início, pastor Wilson: quem era o Wilson Oliveira? Amém. Não é difícil, pastor. A gente veio de uma família humilde, né? Eu venho de uma família humilde, uma família simples. E assim, antes de conhecer a Cristo, eu era apenas um jovem que, ao olhar da sociedade, era um jovem perdido, né? Eu aceitei Jesus ainda novo, ainda jovem, comecei a fazer a obra jovem. Mas, porém, antes de conhecer a Cristo, eu era, possamos se dizer, que um perdido, né? Uma pessoa que aos olhares humanos da sociedade não teria um futuro, né? Na lógica hoje, se eu vivesse a vida ao qual eu vivia, eu não estaria aqui para ter esse bate-papo legal com o Senhor, devido à vida que eu vivia, né? Mas, para a glória de Deus, o Senhor nos encontrou primeiro, e hoje nós estamos aqui para testemunhar aquilo que Deus tem feito. Glória a Deus. O senhor já nasceu num berço evangélico, não? Não, pastor, não. Eu infelizmente cheguei a provar desse mundo que nada tem de proveitoso a dar a ninguém, né? É um mundo perdido. Eu conheci um amigo, né, por nome de Eliseu Andrade. Tenho ele como um irmão, e ele disse uma palavra que eu guardo comigo até hoje. Ele disse: meu amigo, o mundo ele é caído, né? Então, assim, eu venho de um mundo caído, né? Eu era um caído, eu era um perdido. Eu não tive o prazer que muitos têm de nascer do berço evangélico. Então, cheguei a provar das coisas do mundo, cheguei a ser usuário de droga. Infelizmente, por uma causa minha, uma culpa minha, digamos assim, o meu irmão caçula, na época, também se tornou usuário por minha causa. Mas, glória a Deus, tudo se resolveu. A gente conseguiu, pela misericórdia do nosso bom Deus, dar a volta por cima, e hoje tudo está estabilizado. Mas eu não vim de um berço evangélico, né? Não vim. A gente, infelizmente, chegou a provar um pouco desse mundo que nada tem para dar a ninguém. É verdade. Infelizmente, né, nós não tivemos a oportunidade de já nascer nas mãos de Jesus, da mesma forma como eu. Pastor Wilson, mas assim, a partir do momento que Jesus tem um encontro com o Senhor e o aceita e pega na sua mão,
Como foi que partiu esse desejo, assim, de dizer, eu quero mudar a minha vida? Como foi esse encontro? Como foi selado esse momento do senhor com Jesus? Pastor, digamos que o meu ingresso ao Evangelho, ele é um pouco longo, mas a gente pode resumir, né? Na verdade, eu me converti através de um livramento de uma overdose, né? Foi em uma noite que nós estávamos na casa de um colega usando droga e estávamos todos reunidos numa sala assistindo, na época ainda, o DVD do Cantor Belo. Era um DVD de lançamento dele, ao qual o colega nosso era fã, e nós ali entre amigos conversando e dando risada e usando drogas, e de repente, quando eu me dei por fé, eu estava caído no chão, né? E aí entra a parte espiritual que muitos não acreditam, né? O cenário ele mudou, né? Então aquilo que era a sala do rapaz aonde nós estávamos já deixou de ser a sala e se tornou apenas um quadrado onde era fogo no chão, nas laterais, nos tetos. E aí vem um ser de dentro do fogo, a fisionomia de um homem bem vestido, terno, gravata, maleta na mão, me chamando, né? Me chamando que eu haveria de ir com ele, e entre essa situação surge do teto, digamos assim, um raio de luz muito forte que encandecia a vista, e desceu um rolo, uma veste muito branca e incandescente, que doía na vista o seu resplendor. E aquele ser, ele gritava, dizendo, não, ele é meu, e eu vim para levar ele tem que ir comigo, né? E aquele ser estava na minha frente, quando de repente da sua cintura para baixo permanecia a fisionomia humana, ou seja, uma cintura humana, porém da cintura para cima ele se transformava em uma serpente e enrolava em todo o meu braço esquerdo, com a sua face junto à minha, e ele gritava muito forte, dizendo, não, você é meu, você tem que vir comigo. Porém aquela voz que saía de dentro daquele resplendor chamava pelo meu nome 3 vezes, chamando pelo meu nome e dizendo que me amava. Wilson, eu te amo. Wilson, eu te amo. Wilson, eu te amo. E pela 3ª vez que ele disse que me amava, após falar o meu nome, aquele ser, ele explode como fumaça, e uma mão muito grande, dourada, resplandecente, toca os meus dedos, e aí eu pude me desprender. E aí quando eu corro ao encontro daquela veste, que eu só via uma veste, e esta mão que tocava meus dedos, e aí quando eu me agarrava com aquela vestimenta, me abraçando, chorando muito, eu acordei. E quando eu acordei, eu ainda estava no chão. E aí ninguém entendeu o que eu falava. Todo mundo dizia, na linguagem do mundo, né? É a lombra, é a noia, né? Tu tá noiado e tu tá na lombra e nada aconteceu. Eu digo, não aconteceu, eu vi. E eu até hoje, pastor, sei o quanto foi real aquela cena, né? Que são cenas, digamos assim, que eu consigo hoje lembrar com detalhes, e eu nunca esqueci detalhe por detalhe do que aconteceu. E eu me lembro que eu saí dali da sala da casa do rapaz onde eu estava caído, eu me levantei e saí vomitando da sala até o portão de saída, botando todas as drogas que eu tinha ingerido para fora, e de lá eu saí dizendo, eu vou ser crente, eu vou para a igreja, eu vou aceitar a Jesus. Fui carregado nos braços, eu não conseguia andar, tinha perdido a força das pernas, e ao ser levado nos braços, na rua já da casa dos meus pais, tinha a casa do meu pai na fé na época, que foi quem me ganhou para Jesus, e eu fui colocado lá. E foi lá onde tudo começou, né? Ou seja, houve ali um princípio de manifestação maligna, né? Onde o inimigo, pela primeira vez eu tive infelizmente essa experiência de poder
senti o que é uma atuação maligna na vida do ser humano, aonde a minha boca se mexia só, os meus lábios se mexiam só, de dentro de mim saía uma voz que falava com o meu pai na fé, e ele saiu me puxando pelos braços para me fazer uma oração por mim. E aí a história vai se alongando, né? Eu sei que foi daí que eu tive um encontro com Jesus, né? Eu saí da casa do rapaz dizendo que ia aceitar a Jesus, cheguei na casa desse meu pai na fé, fui colocado lá sentado na cadeira que eu não conseguia andar, e o inimigo tentou possuir a minha vida. Ele orou por mim, Deus fez a obra de libertação, ele fez o apelo, eu aceitei a Jesus, e isso já são mais de 20 anos para a glória de Deus, e hoje nós estamos aqui no podcast Vem com Fé para testemunhar, né, essa obra de Deus, né? De Deus, pastor. De Deus. Que experiência extraordinária, pastor. Que momento extraordinário que o senhor teve assim com Cristo, né? É algo surreal, algo fora do comum, sobrenatural. Coisas que pessoas naturais, se você contar, elas não acreditam, né? Elas dizem que isso é invenção, é ilusão, mas o mundo espiritual a gente sabe que existe. Sim. E é real, né, pastor? Muito real. É tão real quanto nós estamos aqui. Isso, perfeitamente. Né? Esse mundo espiritual é tão real quanto nós estamos aqui. E perfeito. Louvado seja Deus, né? Porque é uma experiência marcante, pastor. Que nós possamos assim, o senhor conversando aí, é como se eu estivesse vendo lá o cenário, né? O ocorrido, né? Tudo aquilo, e tem bem visto que eu já tive algumas experiências também com o Senhor, né? Mais ou menos assim, e isso aí é sublime, isso aí é ímpar na nossa vida. Verdade. O que Jesus faz é extraordinário, louvado seja Deus. E a partir desse momento, pastor, quando o senhor tem essa experiência, ali o senhor decide largar tudo, e declarar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. O senhor já começa a ingressar na obra de Deus. Como foi esse seu chamado para pastorear, ou se o senhor iniciou ali devagarinho, ou foi assim algo que o Senhor Jesus já te pegou assim, te separou e disse: você vai fazer isso para mim? Certo. Como todo novo convertido, o começo nunca é fácil, né, pastor? O começo nunca é fácil. O que a gente chama de os primeiros passos, né? Você começar a se firmar na fé não é fácil para ninguém, porque a gente não se converte já pastor, né? Não se converte pregador, não se converte já entendido ou conhecido do evangelho. A gente vem como uma criança que vai aprender a dar os primeiros passos, vai ter seus erros. E comigo não foi diferente. Para mim foi bem difícil por causa do mundo ao qual eu saí. Mas assim, quando eu me converti na casa do meu pai na fé, que houve ali o processo de libertação, dali em diante eu já fui perdendo o desejo de tudo, né? Tive algumas recaídas ainda no decorrer da caminhada, mas nada que me fizesse afastar do evangelho e desviar novamente, não. Tive algumas quedas, sim, alguns fracassos, sim, mas a gente sabe que são consequências ainda digamos assim, do firmamento que a gente está tendo no evangelho. Então tive as minhas fraquezas, tive alguns deslizes, mas nada que eu não pudesse superá-lo, assim como, para a glória de Deus, a gente superou, né? Mas foi difícil deixar as drogas, prostituição, porque a gente que vem desse mundo obscuro, a gente tem essas coisas com muitas facilidades, né? E uma coisa é quando você prova algo e não gosta. Outra coisa é quando você prova e gosta. Aí é onde está o problema. Eu conheci pessoas que provaram das drogas e não se deram e não gostaram, digamos assim, e não usaram. Mas eu já conheci pessoas, feito eu, que da primeira vez que provou, é tipo o amor à primeira vista, e acaba. E isso é o perigo, né, pastor? Mas eu consegui, para a glória de Deus, a partir daquele momento,
digamos assim, que me libertar. Não eu, mas Deus que fez a obra e me libertou, e aos poucos eu fui me limpando, digamos assim, dos respingos que ficaram, né? Processo. O processo é graduativamente, né? Não é de imediato. Muitas coisas podem ser na hora, mas tem coisas que ainda fica, que é pra gente ter o esforço de se libertar, de deixar, para que a gente possa entender que o que é de Deus na nossa vida, Deus vai fazer, mas o que é esforço meu, eu não posso atribuir a Deus aquilo que é meu papel, né? Então eu tive sim que me esforçar para deixar muitas coisas, para mudar muita coisa, assim como até hoje, já depois de 20 anos já de evangelho, eu ainda permaneço lutando, como todos nós, né? Para melhorarmos dia após dia, mas graças a Deus estamos aqui. Glória a Deus, que bênção, pastor. A gente poder contemplar assim o agir de Deus na vida de uma pessoa feito o Senhor de uma forma extraordinária, né? E o Senhor declarando o que acontece, como acontece dia após dia, né? Momento após momento, porque sempre, como o Senhor falou, eu, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, na verdade, quando ele me aceitou e eu declarei, né? Porque nós crescemos aprendendo que é nós que aceitamos. Isso. Mas eu entendi que é ele que nos aceita. É verdade, né? Nós temos que declarar. Isso. Fazer a nossa declaração de amor, crendo, confiando que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Verdade. Né? E quando fazemos essa declaração, o Espírito Santo de Deus começa a agir na nossa vida. E comigo também não foi diferente. Quando eu declarei, teve coisas que foram terríveis na minha vida, né? Ainda encontra-se prisões, resquícios do passado, né, que nos atormentam. Isso. E não é fácil, né? Tendo visto, como o senhor falou, aconteceu também com o senhor isso. Mas o extraordinário é que quando nós cremos, temos fé, confiamos, Deus trabalha na nossa vida. Verdade. Mas aí, pastor Wilson, depois da convenção, depois do processo, né, de desprendimento, de libertação, né, limpando, purificando a alma, purificando o corpo, né, e Jesus foi direcionando o Senhor para algumas coisas. Jesus, ele chegou e disse: eu vou te separar para isso. Bom, assim que eu entrei no evangelho, digamos assim, né, que eu comecei a dar os primeiros passos, eu nunca passou na minha cabeça de eu estar vivendo hoje o que eu estou vivendo, né? Nunca. Eu digo assim, pastor, aonde eu passo, eu digo, eu aceitei a Jesus para uma finalidade. Eu não aceitei Jesus para ser quem sou. Eu não aceitei Jesus para ser pastor, para ser pregador, para ser famoso, para ser conhecido. Eu não aceitei a Jesus para estar no podcast Vem com Fé. Não, eu aceitei a Jesus para um propósito, para ir para o céu. Esse momento aqui é um extra enquanto eu não cumpra o propósito principal da minha vida, que é chegar nas mansões celestiais. Enquanto eu não chego lá, eu estou no podcast contando o meu testemunho, edificando uma vida. Eu vou numa igreja, levo uma mensagem. Pela misericórdia de Deus, abrimos um ministério, estamos edificando vidas, enquanto o Senhor não vem nos buscar ou nos levar para a sua glória. Então, o principal propósito, que eu posso dizer assim, de eu ter estendido a mão e falado eu aceito a Jesus, eu quero Jesus, foi só para uma finalidade: ir para o céu. Então, aonde eu chego, aonde eu vou, com quem eu converso acerca de evangelho de salvação, eu digo isso e morrerei dizendo: eu quero ir para o céu. Agora sim, aprove a Deus fazer um projeto na minha vida, ao qual ele tem feito. Então eu comecei a pastorear muito cedo, né? O Senhor me chamou para a obra missionária com 17 anos de idade. Eu saí da casa dos meus pais, fui para o estado de Minas Gerais fazer missões, pastorear a igreja, dirigir igrejas, pregar o evangelho, aonde nós estamos até hoje, debaixo de uma promessa, né? A minha história é um pouco longa, eu acho que
Hoje não teria como contar tudo, né? Mas é uma história longa dentro de tudo aquilo que Deus falou comigo, né? Deus me chamou muito novo, como eu estou contando, e a minha vida foi um mistério, porque quando Deus revelou que iria me tirar da casa dos meus pais, foi através do meu pai na fé que me ganhou para Jesus. Ele teve uma visão dentro do meu quarto, uma visão real, onde eu estava deitado na cama, e ele foi me chamar, que a gente costumava pescar, e quando eu me levantei para recebê-lo, ele disse: fique sentado, porque Deus está me dando uma visão de você agora. E eu fiquei com medo, porque eu sabia, tipo, o dom de visão que ele tinha, né? A forma que Deus o usava, porém eu não entendia, mas eu sabia. Ele disse: tu estás aqui no quarto, tu estás arrumando a tua cama, tua mala em cima da cama, tu estás arrumando as tuas malas, tuas roupas, tu está no guarda-roupa, tirando a roupa, colocando em cima da cama, dobrando tudo. Eu vejo uma mala do lado, olha, tu saiu na porta do quarto. Eu disse: e agora? Ele disse: calma aí que tu vai voltar. E a visão não acabou, porque a mala ainda está em cima da cama com as roupas. E ele disse que eu voltei de volta pela porta do quarto com um bocado de coisas nas mãos para guardar dentro da mala, arrumando a mala. Aí quando a visão sumiu, ele disse: te prepara que Deus vai te tirar da casa dos teus pais. Eu disse: e eu vou para onde? Ele disse: Deus vai te levar para a obra. E eu comecei a chorar, porque eu fiquei com medo. Ele disse: não, tenha calma, isso não é para agora, isso é Deus mostrando para você o que vai acontecer futuramente, mas não é agora, não tenha medo. Aí me acalmou, me aconselhou, me explicou como era a questão da visão. Eu entendi, fiquei calmo. Passou-se os tempos e de fato Deus cumpriu. Passados-se alguns anos, veio-se o convite para que a gente fosse até o estado de Minas Gerais para fazer a obra. E foi de fato revelado. Eu pedi 30 dias de licença ao pastor que me fez o convite. Eu digo: o Senhor me dê licença de 30 dias para que eu possa orar esses 30 dias. E no final dos 30 dias, o que Deus falar comigo é a resposta que eu darei ao Senhor. Ele disse: pode ir, porque Deus já confirmou. Eu orei 30 dias, pastor. 30 dias era um dia em uma igreja diferente, igrejas que eu nunca tinha ido na região, e foi 30 dias de confirmação por pessoas diferentes, falando a mesma coisa: vou te levar, estou no negócio, o convite foi eu quem fiz, vou te levar. Na última prova que eu fiz com Deus foi na casa de um conhecido meu por nome de Lorinaldo. Aí eu reuni alguns grupos de irmãos e a gente foi para a casa do irmão Lorinaldo, onde a gente fez um momento de oração, e todos comigo sabia do que Deus falou para mim, mas o irmão Lorinaldo não sabia. E eu só disse a ele que a gente ia lá para fazer um momento de oração. Ele nos recebeu entre o momento de oração, uma mesa como essa, muito, muito comprida. Ele disse: irmãos, paremos os louvores. Nós estávamos louvando os hinos da harpa, e ele disse: Deus me deu uma visão. Em cima desta mesa tem uma mala, e em cima da mala tem uma passagem. E esta passagem é uma passagem só de ida. Deus vai levar alguém aqui do nosso meio para uma obra, mas Deus ainda não me revelou quem é. Mas vamos continuar louvando, e até o final Deus há de revelar quem seja. E a gente calado estava, calado ficamos, continuemos os louvores. E no último louvor ele tocou no meu ombro e disse: é você, né, irmão? Eu disse: ele disse: sim. Eu disse: eu o quê? Ele disse: você que vai viajar. A mala em cima da mesa é sua, a passagem é sua, porque Deus disse para mim contar de 1 a 10 invertido, e a 10ª pessoa era a pessoa que iria viajar. Agora conte você de 1 a 10. E a 10ª pessoa, por incrível que pareça, era eu. E ali todo mundo se alegrou, todo mundo falou em mistério, aquela felicidade, porque todos sabiam do que Deus tinha falado comigo. Ele era o único que não sabia, e Deus revelou assim de uma forma fantástica, incrível. E foi aí que a gente pôde ter certeza que o convite era de Deus. E eu estou de fato até hoje, mais de 20 anos fazendo a obra de Deus, pregando e pastoreando, e nunca voltei para minha terra natal, que é Recife. Estou no Rio Grande do Norte, praticamente vizinho, mas não é Recife, né? Então até aqui, louvado seja Deus que tem cumprido as promessas. Deus é fiel, que maravilha, pastor.
Inclusive eu sou lá, sou de Minas Gerais, sou de Ituiutaba. Ituiutaba, esse aí eu não conheci. Eu passei por muitos lugares. Sou do Triângulo Mineiro, Ituiutaba, Uberaba, Sim. Uberlândia. Eu sou de Ituiutaba, sou filho natural de lá. Eu morei em Mariana. Mariana, né? Mariana, Cachoeira do Brumado, Itajubá, Belo Horizonte, Ipatinga. Rodei alguns lugares, Varginha, Rio das Mortes, Januário. Eu rodei em Minas eu andei um bocado, São João del Rei. Literalmente Deus cumpriu com a promessa. Cumpriu, pastor, cumpriu. Que maravilha, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, né? Imagine só um rapaz que se encontrava em princípio de overdose, tendo um encontro extraordinário com Deus, literalmente sendo travada ali uma guerra no mundo espiritual, né? Entre o inimigo das nossas almas e o Senhor lhe resgatando, literalmente pegando na sua mão, dizendo: Wilson, eu te amo e tenho uma grande obra na tua vida. Que maravilha. Que possamos crer, nós que estamos nesse momento, você que está em casa, você que está nos vendo, nos ouvindo, que irá nos ver, que irá ver esse momento aqui, que você possa entender, né? E não desistir jamais, porque da mesma forma que Deus teve um encontro com o pastor Wilson naquele quarto ali onde só encontrava ele e os seus colegas, e em uma guerra espiritual literalmente travada, o Senhor faz uma declaração de amor dizendo: eu te amo. Verdade, pastor. E é isso que o Senhor Jesus faz, ele se declara dizendo para mim, para você, que nos ama, que tem um propósito, um projeto, um plano para nossas vidas. É verdade. E se confiarmos, se crermos nisso, se virmos com fé, o Senhor cumpre toda a sua boa obra. Pastor Wilson, que maravilha, que testemunho incrível, né, do que Deus fez, tem feito e continuará fazendo na sua vida. Mas aí, pastor, como foi que o senhor iniciou o ministério Torre Forte? Amém. A Torre Forte, ela é recente, né, pastor? Nasceu agora há pouco, a gente tem apenas 1 ano, né, de Torre Forte. Como eu vinha falando, eu pastoreio desde os 17 anos de idade, porém não igrejas próprias, né? Igrejas, como a gente diz, de outras pessoas. E a Torre Forte, ela nasceu de uma situação um pouco delicada, né? Eu pastoreava um outro ministério, aonde meio que foi acometido uma injustiça conosco, né? E de uma forma bem, digamos assim, repentina, né? Fomos pegos ali de surpresa e acabamos sendo desligados, digamos assim, meio que excluído do ministério, onde o próprio, eu digo isso não, né? Peço até que todos que estejam nos assistindo não interprete mal a minha fala agora, mas é para que, tipo assim, eu possa falar com clareza a situação, né? Fique à vontade. A gente meio que foi descartado, né, pelo próprio presidente do ministério, onde eu cheguei a questioná-lo como ficaria a minha situação com a minha esposa e meu filhinho, que ainda era bem recém-nascido, e do altar o mesmo olhou para mim e disse: agora o irmão se vire, porque a gente não tem mais nada a ver com o irmão, né? E aquilo me mexeu muito comigo, pastor, porque assim, eu costumo brincar com os irmãos até lá na nossa igreja. Eu digo: gente, eu já comi o pão que o diabo amassou, que o pastor amassou, que o evangelista amassou, que o presbítero amassou, que a congregação amassou, eu comi sozinho. Mas nunca algo mexeu tanto comigo quanto essa simples palavra: pastor, se vire. Isso me marcou, porque assim, foi aí que eu guardei para mim, fiquei calado, disse amém, mas eu pensei de imediato, digo: Deus, então é assim que funciona. A gente se doa à obra e a obra simplesmente nos descarta, como se a gente fosse um papel que a gente risca o que a gente quer, quando não tem mais o que riscar, a gente o amassa e joga na lata do lixo. Eu fiquei
não ferido, mas fiquei tocado com essa palavra, e isso revoltou alguns irmãos da congregação, onde ocasionou a saída de muitos, porque todos conhecem a minha índole, o meu caráter, sabe quem é o pastor Wilson de verdade, e não aceitaram o que foi feito, e acabou havendo ali um desligamento de uma grande parte dos irmãos. E eu saí daquele culto naquela noite, em direção para minha casa, falando com a minha esposa. Eu disse: pronto, agora que já não temos mais nada a ver com a igreja, a gente retorna da onde a gente veio, a gente organiza tudo aqui e voltamos para São Paulo. A minha ideia era voltar para São Paulo, era onde eu morava antes de vir morar em Natal. E ela disse: tudo bem, filho, como você achar melhor. E a gente tinha esse pensamento, só que foi passando-se os tempos, semanas, e passou alguns meses, e os irmãos que haviam se desligado do ministério começaram a nos procurar e dizer: pastor, o senhor tem que tomar alguma atitude, tem que tomar alguma providência, porque a gente não vai congregar com ninguém, a gente não se vê em outro ministério, a gente gosta do senhor, abra um ministério, a gente lhe apoia. Só que abrir ministério era uma coisa que nunca passou na minha cabeça, e embora muita gente já tinha falado: o senhor tem que abrir seu ministério, pastor, o senhor tem que ser pastor do seu ministério, abra um ministério. Mas Deus conhece o meu coração. Me perdoe, pastor, eu tenho um problema horrível com decoração de nome. É Gleison. Gleison, né? Pastor Gleison. Pastor Gleison nunca foi, tipo assim, do meu pensamento fundar ministério. Eu tive muitas oportunidades, já era, digamos assim, para me ter feito isso, mas eu nunca quis, porque eu sempre fui temeroso, sabe, a tomar atitudes sem ser a vontade de Deus. Só que aí quando todo mundo veio: não, o senhor tem que fazer alguma coisa, e se tem algo que mexe comigo, é alma. Quando os irmãos começaram a dizer: a gente está esfriando, pastor. Aí teve alguns novos convertidos que nunca tinha sido crente, digamos assim, numa linguagem bem simplificada, e disse: eu já estou quase voltando para o mundo, né? Tem um rapaz que está conosco hoje, né? Ele é cantor profissional de banda, ele veio do mundo mesmo, cantava no mundo em bandas grandes, e ele disse: pastor, alguns produtores estão me ligando para fechar contrato comigo, me chamando para voltar a cantar, e eu, tipo assim, estou quase cedendo. E eu vi as vidas ali sofrendo, e aquilo mexeu comigo. Eu digo: Jesus, e agora? Se eu não tomar uma posição e eu voltar para São Paulo e essas vidas perecer, será que eu não serei culpado? Eu digo: Jesus, vem aqui. Aí Deus criou uma situação, resumindo tudo, e eu botei essa questão em oração, e Deus falou comigo. Aí foi onde eu reuni todo mundo. Eu digo: então, Deus falou comigo, gente. Então, se é para ser, então vamos marcar uma reunião com todo mundo que está querendo abraçar esta ideia, para que a gente possa botar as coisas em pautas e de fato ver se realmente vai dar certo ou se não vai. E assim fizemos. Marcamos um dia, fizemos uma reunião, né? Assim, não sei se aí tem algum dos irmãos assistindo aí, mas tem. Pronto, então os irmãos que estão assistindo sabem dessa minha fala. Eu até marquei na pauta da reunião: isso não é uma rebelião. Porque é o que acontece muito, né? Tá rebeliando a igreja, tá dividindo a igreja, tá... Não era rebelião, era apenas reunião com quem já tinha saído da igreja e não queria voltar mais pela injustiça. E a prova maior disso, os irmãos que estão nos assistindo, que participou da reunião, vai poder confirmar, é que eu disse a todo mundo: eu digo, eu não quero ninguém chamando ninguém do ministério para vir para cá, porque aí sim é rebelião. E eu não estou aqui para rebeliar a igreja, para dividir o reino de Deus, porque aí eu estou botando a mão na caixa de maribundo, né? Então eu não estou aqui para dividir o reino, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus pelas vidas. Então vocês que estão querendo, que já saiu, amém. Quem ficou, deixa lá, irmão, pelo amor de Deus, não mexe. Se futuramente, depois que a igreja estiver estabelecida, quiserem vir, cada um vem com as suas perninhas. A gente chama, não. Proselitismo, isso aí é pecado. Não pode. Aí, irmão, amém, pastor, amém. Resumindo, a gente decidiu dar início ao primeiro passo. Fomos procurar um prédio, aí a gente conseguiu
na rua lateral com a UPA do Pajuçara. Aí começamos a dar os primeiros passos, Deus foi abençoando, o povo foi vindo, gente nova chegando, a obra foi crescendo, onde a gente mudou de prédio, agora estamos aqui na Piratininga e completamos recentemente agora 1 ano de ministério, para a glória de Deus, 1 ano de muitas conquistas, muitas vitórias, pastor Gleison, um povo muito bom, maravilhoso, um povo acolhedor, que gosta da obra. Tivemos sábado o primeiro culto rosa do ministério, onde os irmãos se prontificaram a abençoar a igreja, e foi um culto maravilhoso. E aí nasceu a Torre Forte, e é onde estamos aí há pouco mais de 1 ano. Que bênção, né? Literalmente, como o senhor falou aí, eu achei interessante na sua fala, quando o senhor comentou concernente é que na maioria das vezes, quando acontece isso, né, surge logo fárpulas dizendo que é o rebelde, tá dividindo a igreja, né? E quando isso acontece por rebelião ou por divisão, não funciona. Não. Assim, pastor Gleison, a própria Bíblia, ela diz que o reino que ele não vem de Deus, ele não subsiste, né? Um reino dividido, ele não prospera. Então, só para quem está nos assistindo entender, o que seria uma rebelião? Uma rebelião seria: eu, pastor Wilson, congrego na Bom Refúgio e eu me desligo da Bom Refúgio para abrir um ministério, chamando os irmãos da Bom Refúgio para ir congregar comigo. Isso é rebelião, né? Isso é rebelião, é a gente se desligar na intenção de fundar uma obra, chamando o irmão daqui para vir para aqui. É o que Satanás fez no céu. Ele deixou o reino do céu, fundou o reino das trevas, digamos assim, né, para a gente entender, deixou o reino dos céus, fundou o reino das trevas e ainda chamou quem é do céu para as trevas junto com ele, né? Então isso é rebelião, né? Você sair de um canto, ir para outro, chamando os que estão aqui para vir lhe acompanhando, né? É o que a gente fala, a síndrome de Satanás. Isso, fazendo promessas e rebelias, né? Que literalmente trazendo ao convencimento das pessoas, dando cargo, vem pra cá que eu vou te ungir, eu vou declarar aqui sobre a sua vida, e eu creio que isso não funciona. Só uma observação, pastor. Ainda dentro desse contexto, né, do que aconteceu ministerialmente conosco, dentro dessa pauta do reino, quando ele é de Deus e quando não é que teve pessoas que, por não me aceitar, decidiu sair do ministério, não da Torre Forte, do antigo ministério que eu pastoreei, decidiu sair por não aceitar a minha administração, resolveu sair do ministério e, por incrível que pareça, digamos que casas depois, abriu uma igreja com praticamente o mesmo nome da igreja, mudando apenas uma letra, e ainda chamando os irmãos da igreja para ir para lá. Misericórdia. E pasme, eu nunca proibi ninguém de ir. Não, porque os dias eram alternados os nossos. Então, tipo, nos dias que tinha culto lá, não tinha culto na igreja. Os irmãos, pastor, eu posso ir? Eu digo, deve. Tá indo cultuar Jesus? Tô. Vá cultuar. Pastor, e se quisesse ficar lá? Eu dava a bênção. Amém. Eu não sou pastor de quem não quer ser pastoreado. Mas concluindo, aonde está essa igreja hoje? Aonde está hoje o pastor desta igreja? Desviado não está, mas cadê a igreja? Então é isso que a Bíblia diz: o reino dividido não prospera. Uma obra que não é de Deus, ela não subsiste, né? Foi quando mais ou menos quando perguntaram a Jesus se o batismo de João é de Deus. Jesus perguntou, né, aos homens, se o batismo de João é de Deus ou dos homens, e eles não tiveram respostas, porque não quiseram se comprometer. Então o reino de Deus não pode ser dividido, porque quando divide o reino, o divisor ele não subsiste, né? Ele não prospera. Verdade, glória a Deus por isso. Que maravilha. Nós vamos fazer só aqui fazer uns anúncios aqui em nome de Jesus. Tem os nossos anunciantes aqui, para a glória de Deus. Nós estamos sendo aqui transmitidos através da Meganet,
Meganet. Você que ainda não tem internet na sua casa, ou até mesmo você tem uma internet na sua casa, mas misericórdia, quando você vai abrir um vídeo no YouTube ou alguém envia um vídeo para você e fica aquela bolinha girando, diga misericórdia para isso. Isso tem solução. A solução é a Meganet fibra ótica. Nós estamos transmitindo pela Meganet e na minha casa é Meganet. Então procure a Meganet, leve para a sua casa, em nome de Jesus. E nós temos também, queridos irmãos, aqui Moisés Diesel. Olha só, você que tem o seu carro 4x4, seu carro a diesel, Hilux, S10, qualquer um carro 4x4 a diesel, turbinado, e você está tendo problema com a sua turbina, misericórdia, perdeu força, tá aquele assobiozinho terrível que você já não aguenta mais, você não sabe o que está acontecendo. Moisés Diesel, você vai lá no 849-8188-1106. Deixa eu dizer para você, 849-8188-1106. Você vai até Moisés Diesel e você vai dizer assim: olha, eu vi lá no Vem com Fé e eu estou chegando aqui porque eu vi lá, e lá no Vem com Fé disse que tem uma promoção especial. Se você chegar lá no Moisés Diesel dizendo que viu aqui no Vem com Fé, você vai ter uma promoção especial, tá certo? Moisés Diesel, tudo em turbinas. Procure lá em o nome de Jesus, amém? Vamos continuar aqui para a glória de Deus. Estamos aqui com o pastor Wilson Oliveira, da Assembleia de Deus Torre Forte. Faça uma visita lá na Assembleia de Deus Torre Forte, que fica na rua Avenida Piratininga, número 122, Lagoa Azul. Qual os dias de culto lá, pastor? Terça-feira, culto de ensinamento, no caso amanhã, nosso culto de ensino. Sexta-feira, nosso culto de avivamento, são os cultos avivados. Sábado, círculo de oração às 15 horas da tarde, e aos domingos, às 18h30, nosso culto com a família. Glória a Deus. Olha aí, você que mora aí na adjacência, faça uma visita lá na Torre Forte. E você que mora distante também, vá lá conhecer a Assembleia de Deus Torre Forte, o pastor Wilson Oliveira. Vai ser uma bênção. Deixa eu dizer um negócio para você. Lá você vai ouvir falar de alguém muito especial chamado Jesus, e lá ele vai se declarar para você dizendo que te ama. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Pastor Wilson Carvalho, que história maravilhosa essa do senhor, que Deus tem feito, a sua trajetória, as promessas de Deus, esse momento aí que foi difícil. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta ainda, nessa situação que aconteceu. Não se preocupe que eu não vou aqui pedir nomes nem nada, que é antiético isso, mas a minha pergunta é: quando aconteceu essa situação com o senhor, pastor, o senhor ouviu essa palavra tão forte, que eu tenho experiência nisso, misericórdia. Eu não gosto nem de falar porque ainda dói. Só não ficou mágoas, mas a cicatriz fica, não tem como. Mas quando o senhor recebeu essa palavra, essa ferida está curada? Graças a Deus, pastor. Graças a Deus, porque assim, essa questão da cura emocional vai muito de pessoas para pessoas. Existem pessoas que elas são maleáveis e elas conseguem se curar com mais facilidade. Tem pessoas que elas são mais travadas e têm um pouco mais de dificuldade. E eu sou uma pessoa muito flexível, muito maleável, que eu procuro não guardar mágoa de ninguém. Eu aprendi uma frase com um antigo pastor por onde eu passei. Ele disse: sofra o homem, mas não sofra a obra. Então assim, a gente tem que fazer feito Paulo, carregar as marcas de Cristo, carregar as marcas do Evangelho, e isso faz parte. A gente precisa ser maduros o suficiente para entender que isso faz parte do Evangelho, né? Essas marcas, esses sofrimentos não eram para existir por parte de quem vem, mas a gente precisa estar preparado para tudo. Então assim, eu sou uma pessoa que eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor, eu não tenho comigo raiz de amargura. Tanto é que com todo mundo que eu converso eu digo: não deseje mal, não fale mal, pelo amor de Jesus Cristo, não critique.
não fale mal. Mas pastor, digo, silêncio. Tá bom. A gente não tem para que devolver aquilo. Cada um dá o que tem. Verdade. Eu dou o que eu tenho, pastor. Então, se eu recebi isso, é porque quem me deu era o que tinha para me oferecer. Então, o que eu devolvo é a bênção. É o que Jesus ensina no Sermão da Montanha. Amai quem vos persegue, orai por aquele que vos maldiz, abençoa quem te amaldiçoa. Ou seja, não pague com a mesma moeda. Ou seja, se o fulano não é diferente, o ciclano não é diferente, não é porque eles não são que eu também não vou ser. Ou seja, eu aprendi uma coisa: nunca desça ao nível de quem não gosta de você. Não desça. Seja você. Eu sou quem eu sou. Eu sou o que o senhor está me vendo hoje. É o que todo mundo que me conhece desde o início sabe. O Wilson é isso aí mesmo. Então eu não tenho, pastor. Graças a Deus não tenho raiz de amargura, mágoa, tristeza. Ferida, só a cicatriz. A gente não tem amnésia para esquecer o mal que foi nos ocasionado. Não tem como, mas carregar eu tô magoado com a pessoa. Não. Eu abençoo, eu libero o perdão, não tenho nada contra, absolutamente nada. O Deus que sonda os corações, Ele sabe. Eu sou sarado, eu sou curado. Glória a Deus por isso. Olha só aí, gente, nós estamos aqui recebendo conselhos extraordinários. Você que foi ferido em algum momento, foi machucado em algum momento, ou alguma palavra conseguiu afetar a sua fé, a sua alma, se cure disso em Cristo, no Senhor, na palavra, se liberte disso aí, porque se nós não tivermos cuidado, isso nos aprisiona. Eu posso falar um texto, pastor? Sim, fique à vontade. Um texto bíblico, Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aí entra o verso 19: eis que farei uma coisa nova. Olha. Não tem como eu viver uma novidade de Deus se eu ainda vivo apegado com as coisas que se passaram. O que passou, passou. Então não tem para que eu estar trazendo no meu presente a mágoa do passado, a palavra que eu ouvi no passado, o mal que me fizeram no passado. Eu preciso deixar o passado no passado e conseguir focar adiante. Deus tem um futuro promissor para mim. E não é a palavra de quem me amaldiçoou que vai impedir que o futuro de Deus venha até mim. É o que Jesus disse para Jairo quando ele recebeu a notícia que a sua filha morreu. Não dê ouvido. Jairo, não temas. Esse não temas de Jesus é o mesmo que Jesus dissesse: não dê ouvido. Verdade. Mas a tua filha morreu. Jesus dizendo: dê ouvido não. Não, porque se tu der ouvido a essa palavra negativa, a tendência é você se desmotivar. E quem se desmotiva com a palavra negativa, para se levantar é difícil. Então é melhor que eu consiga ter tampões para colocar nos meus ouvidos para as palavras negativas e olhar apenas para o alvo, do que eu permitir que as palavras venham até mim, desça ao meu coração e me impeça de viver o melhor de Deus na minha vida. Que tem muita gente, pastor Gleison, deixando de viver futuros promissores da parte de Deus, porque ainda sofre com um passado que carrega nas costas. Meu Deus. É difícil. Glória a Deus. Tem como colocar aqui, irmã Maria, para a gente ver quem é que está conversando conosco? Não tem não? Amém, glória a Deus. Rapaz, tem como o senhor me prestar seu celular aqui? À vontade, meu pastor. Glória a Deus. Amém, ó. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só aí, gente. Nós estamos aqui para a glória do Senhor Jesus com o irmão Luan Silva. Que Deus te abençoe, irmão Luan Silva. Luan Silva é o nosso presbítero, pastor. Eita glória. Eu chamo ele de meu puff. Meu Jesus. Traga ele um dia para pregar na Bom Refúgio. Amém. O senhor vai gostar dele, tem uma boa palavra. Queremos você aqui, viu, irmão Luan? É bem. Jesus, vamos estar marcando aí um pastor aqui para você vir aqui falar do amor de Jesus. Tá o Jeff Cruz.
Jeff Cruz, pastor. Cantor Jefferson Cruz também, é o pastor Jefferson Cruz. Está conosco também na Torre Forte. Pastor Jefferson, um abraço, Deus abençoe. Eita. Traga ele aqui, pastor, para cantar. O que, meu Deus, que maravilha. Se o senhor já ouviu um sabiá cantando, o senhor precisa ouvir o pastor Jefferson. Pastor Jefferson, queremos o senhor aqui, tá bom? Vamos marcar aqui com o seu pastor. Em nome de Jesus, vamos estar agendando sim, para você estar aqui cooperando conosco em nome de Jesus. Isso é muito bom, pastor. Se tem algo que eu me alegro, porque às vezes tem pessoas que têm uma dissensão, entre ministérios, placas, essa coisa toda aí, esse embuluado de coisas. Eu chamo isso de bezerro de ouro. Misericórdia. Meu bezerro. eu não gosto disso aí, não, rapaz. A maior placa que nós defendemos é a placa do reino. É verdade. É o reino dos céus, é o Jeová Jireh, o único Jesus Cristo. Então, eu sou muito feliz quando eu começo a conhecer novas pessoas. Amém. Eu estou e sou feliz em conhecer o Senhor. Amém, pastor. Ter a oportunidade de tê-lo aqui. Que alegria. Parece que nós nos conhecemos já há tempos. Né? O senhor já começa a fazer parte da família. É como diz o ditado, o santo bateu. O meu espírito foi com o senhor, é o mesmo. Criou a aliança. Aliança, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Wilson Oliveira, da Assembleia de Deus Torre Forte. Queridos, que maravilha está sendo hoje aqui esse bate-papo. Eu estou aqui aprendendo um pouquinho concernente literalmente a fé, ao que é o nosso podcast. Vem com fé. Nós aprendemos aqui coisas extraordinárias. Eu vou detalhar aqui duas coisas aqui que eu peguei aqui, que eu gosto de pegar alguns detalhes, pastor. Primeira coisa foi no início do podcast, é o sobrenatural de Deus. Ele existe. É verdade. O mal existe querendo lhe sufocar, lhe aprisionar, lhe destruir, dizendo que não vai dar certo, dizendo que desista, porque para você não tem mais jeito. Mas sempre surgirá uma voz dizendo: eu te amo, eu quero fazer algo novo. Segunda coisa que eu vi aqui é: se cure e se liberte, não deixe a mágoa te matar. Isso aí é extraordinário. Nós vamos ver aqui, através da vida, do testemunho do pastor, que direcionado por Deus, uma palavra não o destruiu, uma palavra não o esmagou, mas o lhe direcionou, fez avançar. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor Wilson. E nós vamos lá na Torre Forte, qualquer dia nós vamos lá. Vamos sim, pastor. Será uma honra recebê-lo. Em nome de Jesus ali, dá glória a Deus com o senhor lá. Mas, pastor, nós já estamos aqui com quase 1 hora e alguns minutos de podcast, e nós sempre fazemos 3 perguntinhas quando estamos prestes a encerrar. Primeira pergunta é: quem é Jesus para o pastor Wilson? Jesus para mim é tudo, porque se não fosse Jesus, aí eu pergunto: quem seria o pastor Wilson? Então para mim Jesus é tudo. Sem ele nós não seríamos quem somos. E a própria palavra diz que sem ele nada do que foi feito poderia existir. Glória a Deus. Para o pastor Wilson, o que é a família? Família é base, é princípio, é pilar, é sustento. A Bíblia diz, Paulo, se não me falha a memória, aconselhando a Timóteo, ele disse que aquele que não cuida dos seus é pior do que um infiel. Então o princípio vem de casa, o começo está em casa. Eu costumo dizer assim, pastor, de que adianta a sua esposa me ver um homem de Deus se a minha esposa não me vê? De que adianta o seu filho me ver um pai de Deus se o meu filho não me vê assim? Ou seja, de que adianta a igreja me ver um homem de Deus e a minha casa não? Então a casa é o começo de tudo, eu cresci com a minha mãe dizendo: o costume de casa vai à praça. Então assim, que eu seja primeiro em casa, para que depois eu seja na igreja, Então família é base,
né? Família é sustento, é princípio, é início. Família é o começo de tudo. Glória a Deus, glória a Deus. E o que é fé para o pastor Wilson? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, uma frase, eu não digo minha porque a gente não é dono de nada, mas que a gente criou, né? Eu digo assim, o que é a fé? A fé é o olho do invisível. É o olho do invisível. E viver pela fé é sofrer sem sentir dor. Meu Deus. Né? Então, assim, a fé para mim ela é o olho do invisível, porque lá em Hebreus 11 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a certeza do que eu espero. Então, ou seja, a fé é o olho do invisível. Eu não estou vendo com os olhos naturais, mas com os olhos invisíveis, que é o olho da fé, eu já estou vendo tudo. E viver pela fé, para mim, é sofrer sem sentir dor. Estou sofrendo, mas pela fé, tá tudo bem. Rapaz, essa daí eu vou guardar, viu, pastor? Vou guardar. A fé é o olho invisível e sofrer sem sentir dor. Meu Deus, ó. A fé é o olho invisível e sofrer sem a fé dor. É o olho do invisível. Do invisível, né? E viver pela fé é sofrer sem sentir dor. Viver pela fé é sofrer sem sentir dor. Meu Deus, nota aí, viu, irmão Carlos? Glória a Deus por isso. Deus é fiel. Amém, amém, glória a Deus. Não tem problema não. Estamos aqui, queridos, em mais um Vem com Fé. Louvado seja Deus com o nosso pastor Wilson Oliveira. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Por tudo, em nome de Jesus. Mas antes que nós venhamos encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, que irá nos ouvir. Mas antes que o senhor venha trazer uma mensagem, aí eu quero dizer para vocês, ó, queridos, esse Vem com Fé, nós vamos estar disponibilizando ele lá no YouTube, tá certo? Eu vou estar subindo ele pro YouTube, talvez amanhã ele vai subir lá pro YouTube. O YouTube lá é Gleison Jorge Oficial, @Gleison Jorge Oficial, tá certo? Vá lá, se inscreve no canal e lá a gente vai estar trabalhando e colocando, subindo alguns vídeos. Nós vamos também estar aí tentando melhorar cada vez mais e mais o nosso Vem com Fé. Graças a Deus aí vamos estar tentando fazer algumas reuniões para tentar melhorar. Vamos também, se Deus permitir, for da vontade do Senhor, nós vamos estar transmitindo pela Rádio Connect, é isso? Rádio Connect, pastor. Deus está nos dando aí a oportunidade e nós vamos tentar. E o Senhor vai voltar mais uma vez, viu? Amém. Eu vou estar lhe perturbando sempre aí agora. Eu faço feito Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou estar sempre aí lhe perturbando aí, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja cooperando conosco. Eu já senti um amor imenso por sua vida, em nome de Jesus. Mas antes que o Senhor venha deixar aí a sua mensagem, eu quero mais uma vez falar sobre os nossos anunciantes. Querido amado irmão, nós estamos aqui divulgando pela Meganet. Nós estamos fazendo essa transmissão pela Meganet. Você que ainda não tem uma internet, ou até mesmo se você tem aí aquela internet abençoada que não deixa você assistir nenhum vídeo, fica aquela bolinha girando e você não consegue baixar nada. Meganet, procura a Meganet. Nós estamos transmitindo pela Meganet e na minha casa é Meganet. É um valor muito acessível. Lá é fibra ótica. Amém? Você que tem o seu carro 4x4, aí você está com algum problema de turbinas, você vai procurar o Moisés Diesel. Moisés Diesel no 849-8188-1106. 849-8188-1106. Mas tem uma promoção especial. Se você procurar o Moisés Diesel nesse número e disser: olha, eu vi lá no Vem com Fé, tô com um problema aqui na minha turbina, vi no Vem com Fé, o podcast lá, o pastor fez aí a divulgação de você e eu queria ver com você concernente à minha turbina aqui, você vai ganhar uma promoção especial, tá bom? Você procurar lá dizendo que viu aqui no Vem com Fé, você vai receber um desconto especial. Moisés Diesel, tudo em turbinas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os nossos anunciantes
Você que tem o desejo, que você tem a sua loja, você que tem o seu comércio, você que tem qualquer coisa que quer nos anunciar, nos procure o irmão Carlos, irmão Maria, em nome de Jesus, para que nós possamos cada vez mais e mais estar melhorando esse trabalho, esse Vem com Fé, indo ali para um estúdio, procurando outras formas para que tudo dê mais certo. Pastor Wilson Oliveira, nos traga uma mensagem de fé para quem está em casa, quem está vendo, quem irá ver, né, no decorrer aí, quando estivermos lá no YouTube. Nos siga lá, viu, pastor? Amém, amém. Seguiremos. Amém, meu pastor. Eu quero deixar aqui para nossa meditação e para a meditação de todos os telespectadores um texto conhecido, né? No livro de Josué, no capítulo 1, apenas alguns versos, a partir do versículo 6, que diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Somente estes 2 versos e o que eu tiro daqui resumidamente para finalizarmos aí o nosso bate-papo é que nós estamos vivendo época que as pessoas estão desanimando com muita facilidade, né? Hoje nós estamos vivendo uma frieza espiritual em um modo geral no meio do reino de Deus, e as pessoas estão se deixando desanimar muito fácil. E o que nós podemos ver aqui no texto, o que eu tiro de observação, é que após a morte de Moisés, Deus ele marca um encontro com Josué e diz: Josué, eu sei que Moisés morreu, mas agora eu conto com você para continuar o que Moisés começou. Agora é a sua vez. Porém, o que Deus vai dizer para Josué é: esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, Deus não disse: Josué, é meu o esforço, sou eu o bom ânimo. Não, Deus disse: Josué, esforça-te, ou seja, faça você a força, faça você o esforço, procure você ter ânimo. E nós estamos vivendo um tempo, pastor Gleison, que eu não digo as igrejas no sentido do templo, mas de pessoas. Sim. As pessoas estão desanimando muito fácil do reino de Deus, né, da salvação, da vida com Deus, da obra, e por coisas tão fúteis as pessoas estão abrindo de mão. Aí vem Deus dizendo assim: se esforce, e ninguém mais quer se esforçar, né? E o que me prende a atenção é no versículo 7, que Deus vai dizer: tão somente esforça-te. O esforço é o mesmo, mas quando Deus vai repetir o ânimo, Deus ele vai mais além. Deus diz: tem muito bom ânimo. Ou seja, não é pouco, é muito. Ou seja, o esforço é o mesmo, mas o ânimo tem que ser dobrado. Porque quanto mais ânimo você tiver, menos vontade de parar você terá. Quanto mais prazer você tiver, menos vontade de desistir você tem. A força é a mesma, a força é única, agora o ânimo não. Ou seja, a intensidade do que você faz vai depender do prazer que você sente. A intensidade da obra que você executa depende do quanto você gosta daquilo que você está fazendo. Então tem gente que por gostar demais se doa demais. Tem gente que por não gostar não se doa, a ponto de não fazer questão, e aí é onde vem a desistência. Pastor, eu não quero. Pastor, eu não me vejo. Pastor, eu não me encaixo. O que é isso? Ânimo, prazer. As pessoas não têm prazer, pastor. As pessoas não têm mais ânimo pelas coisas de Deus. As pessoas querem fazer da igreja um bate-ponto. Eu venho ao culto como um bate-ponto. Eu venho aqui, bato o meu ponto, deu o horário, eu quero ir para casa e cumprir a meta.
cultuei a Deus e não, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que no olhar de Deus não funciona desse jeito, embora os homens entendam assim. E Deus dizendo: não, eu quero ver o seu ânimo. Eu quero ver o quanto você tem prazer naquilo que você faz. Tenha muito bom ânimo. Ou seja, faça com excelência, faça com prazer. Então a palavra, pastor Gleison, que eu deixo para a nossa meditação e para a meditação de todos aqueles que nos assistem é: não desista da obra. Está desanimado? Procure renovo, procure se animar, procure sentir de volta o prazer. É o que a gente chama de primeiro amor, né? Ou seja, é reacender o prazer que aos poucos vai se esvaindo, né? Vai se perdendo, vai se esfriando. Aí quem fazia 4, agora faz 3, descendo para 2. Quem faz 2 está descendo para 1, quase querendo entregar a posição. Aí vem Deus dizendo: não, tenha muito bom ânimo, se esforce, porque Moisés passou, mas agora é a sua vez. Então a vontade de Deus para a gente é essa: no reino de Deus, tenha ânimo, cultue com alegria, sirva com alegria, sirva ao ministério com alegria, sirva a igreja com alegria, adore a Deus com alegria, pregue com alegria, cante com alegria, limpe a igreja com alegria, tire as poeiras do templo com alegria, sabendo que eu tenho muito ânimo naquilo que eu faço. Então a intensidade do que eu faço depende do prazer que eu tenho. É isso que eu aprendo com esse texto aqui de Josué. Glória a Deus. Olha só, tende muito bom ânimo. Amém. Graças a Deus. Pastor Wilson, que Deus abençoe o senhor. Amém, meu pastor. É um prazer tê-lo aqui conosco. E com certeza vamos marcar mais alguns momentos em nome de Jesus. O senhor tem redes sociais? Sim, a nossa rede social, apesar que eu não acesso muito o Facebook, mas é PR Wilson Oliveira, né? O meu Instagram é também PR _ Wilson Oliveira, e temos também o nosso canal do YouTube, que não é tão ativo, mas está lá para quem quiser acessar também, PR Wilson Oliveira, né? E temos também um Instagram da igreja, que é o AD Torre Forte, e o canal do YouTube da igreja também, AD Torre Forte, para aqueles que quiserem estar nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos, nós estamos em uma meta, pastor, aqui para a congregação, e a gente sempre está divulgando no Vem com Fé. O senhor sabe que teve uma atualização no Instagram, e agora, para que possa fazer algumas gravações online, ao vivo, algumas lives no Instagram, é igual o YouTube, precisa de 1.000 seguidores. O YouTube precisa de 1.000 inscritos e o Instagram precisa de 1.000 seguidores para que se possa fazer essa live ao vivo. Então nós estamos em uma meta, nós já estamos com 620 alguma coisa, 630 alguma coisa no Instagram da igreja. Então você que ainda não nos segue, AD Bom Refúgio Paz do Sara, vai lá no Instagram, nos segue lá, nos dá essa força para que possam alcançar os 1.000 seguidores, para estar fazendo as nossas lives aqui ao vivo dos cultos, tá certo? Em nome de Jesus. E o meu Instagram é o @PR Gleison Jorge. Vai lá e me segue também, em nome de Jesus, @PR Gleison Jorge. E no YouTube, esse vídeo vai estar subindo amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus, lá no YouTube. É @Pastor Gleison Jorge Oficial. Lá vai ser tudo sobre o Vem com Fé. Vamos estar subindo lá nas plataformas. E nos demais podcasts, vamos estar sempre tentando buscar melhoras para trazer o melhor em áudio e imagem para vocês, porque as bênçãos Deus está mandando aqui, graças a Deus. Que Deus abençoe o senhor. Amém, pastor Wilson, em nome de Jesus. Você que ainda não conhece a Assembleia de Deus Torre Forte, vá lá fazer uma visita, em nome de Jesus, que fica na Avenida Piratininga, número 122, Lagoa Azul. Olha só, Avenida Piratininga, rua número 122, Lagoa Azul. Faça uma visita lá na igreja Torre Forte. Eu vou lá, tá certo? Em nome de Jesus.
Que Deus abençoe o pastor Wilson Carvalho, muito obrigado. Foi uma alegria, um prazer tê-lo assim com o senhor, viu? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos estar agendando o senhor para o senhor trazer uma palavra aqui para nós também, tá certo? Será um prazer. Jesus, é uma alegria. E se o senhor quiser dar mais algumas considerações, fiquem à vontade. Não, meu pastor, apenas agradecer ao senhor por ter aberto, né, a oportunidade de nos trazer aqui, né, o nosso irmão Carlos aí que fez a ponte, né, para que a gente estivéssemos aqui, e agradecer a cada um dos irmãos também, os telespectadores que estão nos assistindo, os obreiros do ministério, né, que estão aí, o pastor Jefferson Cruz, diácono Palhano, o presbítero Luan Silva, a irmã Juliane e os demais irmãos que estão aí ligadinho conosco aí. Obrigado por estar assistindo e obrigado, pastor Gleison. Para mim é uma honra poder estar participando aqui pela primeira vez do Vem com Fé. Amém. Né? Espero poder voltar mais vezes. Com aí. Certeza. Será uma honra poder servir o Senhor, servir a sua igreja. E é para isso que estamos aqui, né? Para servirmos uns aos outros. E eu quero somente agradecer, deixar aqui o meu muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Amém. Foi muito bom. Glória a Deus. Conte conosco também, em nome de Jesus, tá bom? Amém, meu pastor. Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos e venha com fé em nome de Jesus. Olha só, Deus falou coisas extraordinárias aqui. Você vai pegar ponto por ponto aí, vai ver o quanto Deus falou e nós podemos aqui aprendermos um pouquinho mais sobre fé, sobre restauração de vida, sobre não guardar mágoa, porque isso pode te matar. Verdade. Isso pode te aprisionar. Então não guarde mágoas em hipótese alguma. Seja curado, seja liberto em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Um abraço. Amém? Vem com fé. Vem.